Olá, estamos aqui hoje para dar continuidade à aula de gêneros textuais tradicionais. Nós já falamos da carta pessoal, né? Vocês puderam observar que é uma linguagem mais simples, menos elaborada, né? Você vai usar uma linguagem mais do dia a dia, uma linguagem formal, né? Ela, justamente por ser uma carta pessoal, né? Ela vai trazer esses traços, né? Que lembra, né? Uma coisa bem familiar, muito próxima de um amigo, uma pessoa amada. Nós vimos a estrutura dessa carta e agora nós vamos estudar o bilhete, que eu já iniciei na aula anterior falando um pouquinho, né, do bilhete, e vamos falar um pouquinho do diário pessoal. Eu procurei fazer um resumo do que está na apostila, né, com material que eu retirei da internet e que eu pesquisei, que eu achei que ficaria melhor para vocês, um resumo para vocês poderem entender um pouco mais o conteúdo. É lógico que a apostila está lá, vocês têm que consultar, fazer as atividades, né? Se tiver dúvidas, vocês vão à sala de bate-papo e vão poder tirar dúvida, vão ter professores lá que vão poder tirar essa dúvida de vocês, caminhar a dúvida para gente. Mas o objetivo é que você, na verdade, é reforçar aquilo que está lá na apostila, né? Trazer um novo olhar, uma nova colocação em cima do conteúdo que já está dentro da apostila, né? Não é simplesmente, meramente repetir o conteúdo que está na apostila. Então, eu já falei para vocês, né? São os três gêneros, né? Que são consagrados pela cultura e pelo uso, que no caso é o bilhete, a carta pessoal e o diário, né? Nós vamos observar, você vai novamente falar, principalmente quando eu falar de diário, você vai falar assim, poxa, mas hoje, né? Quem escreve um diário? Quem que para escrever, relatar o seu dia a dia, para escrever o seu dia a dia? Hoje nós temos outras ferramentas que nos ajudam a isso. Então, os blogs, né, que estão lá na internet, eles meio que funcionam como um substituto do diário, que nós vamos estudar depois mais à frente, porque os blogs hoje você tem blogs de várias coisas, né? Para relatar uma experiência pessoal, relato de viagem, né? Contar o meu dia a dia num determinado local, né? E também vamos ter alguns blogs mais profissionais. Então aí eu tenho para vocês, já falei com vocês, né, dessa letra da música do Frejá e do Cazuza, né? Essa letra da música ela vai bem definir o que que é o bilhete, né? Hoje eu acordei com sono e sem vontade de acordar. O meu amor foi embora e só deixou para mim um bilhetinho todo azul com seus garranchos. Observa que ele já fala uma das características do bilhete, né? Porque por ser um gênero textual bem informal, né? Você está escrevendo para uma pessoa muito próxima, quer dizer, você não tem aquele cuidado, né? Que você teria num documento para enviar para terceiros, né? Que dizia assim: Chuchu, vou me mandar. Eu vou para Bahia, talvez volte qualquer dia. O certo é que eu estou vivendo e estou tentando. Nosso amor foi um engano. Então, uma despedida amorosa, né? A pessoa está indo embora, né? Observe o apelido carinhoso, Chuchu, né? Então, você só pode fazer isso com uma pessoa que você tem muita intimidade, né? Então, o bilhete tem essa característica, né? É, de trazer essa coisa bem familiar, bem íntima, né? E está ligado ao nosso cotidiano. Então a linguagem não é uma linguagem, né, preocupada com grandes elaborações, é para ser um recado simples, direto e objetivo. Aqui ao lado eu tenho a letra de uma música também do Ivan Lins, né, e do Vitor Martins. Quebrei o teu prato, tranquei o meu quarto, bebi teu licor. Arrumei a sala, já fiz tua mala, pus no corredor. Eu limpei minha vida, te tirei do meu corpo, te tirei das entranhas e fiz um tipo de aborto. E por fim nosso caso acabou, está morto. Jogue a cópia das chaves por debaixo da porta, que é para não ter motivos de pensar numa volta. Fique junto dos seus, boa sorte, adeus. Jogue a cópia das chaves por debaixo da porta, que é para não ter motivos de pensar numa volta. Fique junto dos seus, boa sorte, adeus. Você observa que, na verdade, né, o título da música é bilhete mesmo, né? É a pessoa deixando um bilhete para a pessoa amada, né, já avisando ela que, né, ela não vai poder entrar dentro da casa, né? E já deixou tudo do lado de fora, né? Observe que ele faz aqui a despedida, né? Que é o encerramento do bilhete, né? Boa sorte, adeus, né?
E, enfim, e você percebe também, né, essa coisa de falar de uma forma metafórica da construção desse bilhete, né, o que seria a construção desse bilhete. Então nós vamos ver aí. Então, quais seriam as características do bilhete? Texto cotidiano, textos cotidiano e breves. Escrito em primeira pessoa. Linguagem coloquial, marcas de oralidade, né? Então, a maneira como eu falo com a pessoa, como eu me dirijo à pessoa. Então, eu vou reproduzir na escrita aquilo que eu falo, que eu estou falando. Estrutura livre. Não tem uma estrutura fixa, né? Ela, mais ou menos, a gente vai dar aqui alguns exemplos, mas é uma estrutura livre. Presença de emissor e receptor, é óbvio, vocês viram até na letra das músicas, né? As pessoas deixaram seus bilhetes, né? Então tem assim, o emissor, né? Quem manda a mensagem, o receptor, a pessoa que recebe essa mensagem, né? E o uso do vocativo. Vocês observaram que lá eu não tenho assim um vocativo diretamente, né? Na letra das músicas, né? Então poderia ser a Maria, a Josefina, enfim, uma pessoa qualquer, né? Ou meu amorzinho, né? Depende da intimidade. Aqui o vocativo não aparece. Observe aqui, ó. Filho, boa noite. Aí observe aqui, né, o vocativo. Deixei a conta para você pagar dentro do seu caderno. Não esqueça de passar na casa lotérica quando sair do colégio. Beijos, até mais tarde. Mamãe, 19/3/2016. Então, é um bilhetezinho simples. Esse bilhete, obviamente, vocês vão pensar assim, professor, eu hoje mandaria esse bilhete no WhatsApp, com certeza, né? Nós temos aí esses aplicativos de mensagens, então, com certeza você usaria, né? Sua mãe chegou e já te deixou um recadinho no WhatsApp, você acordou, viu o recadinho lá e foi, né? Mas seria a reprodução do bilhete, que a gente deixava na geladeira, num canto onde a pessoa, com certeza, ela iria, né, encontrar o bilhete. Hoje você tem outros canais, né, para o bilhete. Então, e a estrutura? Aí eu falei para você, vai falar assim, você falou que a estrutura não, ela é uma estrutura, ela não é fixa, né? Eu necessariamente não preciso começar dessa maneira aqui. Então eu tenho um destinatário, pessoa que se destina o bilhete, o remetente, quem é que escreve o bilhete, o corpo, né, que é o texto ali do texto, a despedida, né, numa linguagem formal, né, que pode ser beijo, abraço, um apelidinho da pessoa, enfim, uma forma carinhosa, e a data, né, que o bilhete foi escrito. Aí nós temos aqui a reprodução de um bilhete, né, Carol, preciso te contar um segredo, mas só quando minha mãe não estiver em casa. Mais tarde, passe lá para conversarmos. É muita coisa. Você observa que não tem assim né, a linguagem é bem formal mesmo, né, não tem aquela preocupação que teríamos, como eu falei anteriormente, em outros documentos. Então você observa que é uma estrutura bem simples, bem clara, bem objetiva e bem direta. Aí eu tenho mais dois exemplos para vocês observarem, né? Com a mesma estrutura e tal. Né? Observe que ele começa aqui no bilhete azulzinho, meu amor. Né? Eu necessariamente preciso começar com o nome da pessoa, né? Eu posso iniciar me dirigindo, né? A pessoa amada, com meu amor, enfim, um nomezinho, um apelido, alguma coisa parecida. Bom, e aí nós vamos aí para o diário, né? Então o diário, ele hoje, né, como eu falei, né, ele tem a sua expansão pela internet, né, via manuscrito. As pessoas vão colocando lá o que elas estão fazendo no seu dia a dia e tal, né? Vários aplicativos aí hoje de mensagem possuem o diário que você pode fazer lá, narrando o seu dia, né? Ou a comida que você fez, com quem você encontrou, né? O happy hour que você vai mais tarde, sextou, aí você coloca lá seus amigos. O diário é mais ou menos isso, né? É um relato do seu dia a dia, do que você vai contando. Obviamente, quando você escreve, você vai criar o texto, né, ele passa até a ser mais elaborado, né? Mas muitas vezes você faz um diário e vai usando a imagem para te ajudar, para te auxiliar na hora de você contar essa história, né? Então, diário deriva do latim diário, cuja palavra faz referência a dia, né? Então, narra o dia a dia. É um tipo de autobiografia narrada em primeira pessoa. Então, eu contando a minha história, né? Eu contando, né? Nós vamos ver aqui mais à frente, eu vou trazer para vocês alguns exemplos de histórias famosas que estão no cinema,
né, que estão em livros, né, que é você contando a sua história, né, quando, aquele momento que você viveu, aquele coisa. Vocês, não sei se vocês já ouviram falar também em diário de bordo, né? Então, o diário de bordo, que era muito comum nas viagens, nas grandes navegações, muito dos registros que se tem, eles estão nesses diários, né? Que ele vai se contando, vai se falando dia tal, narrando o que aconteceu naquele dia, o que foi quais pessoas elas encontraram, onde tiveram, o que avistaram, né? Enfim, tudo que ia acontecendo, né? Esse diário ele é importantíssimo até para a questão da pesquisa, muitas vezes, porque a única informação que você tinha estava naquele diário, né? Então, o diário ele pode ser usado com objetivos diferentes, né? É, o diário pode conter caráter real ou de ficção, podem trazer experiências, sonhos, planos, segredos e outras intimidades, né? Nós temos aí, eu estou trazendo para vocês um exemplo, que é Quarto de Despejo, da escritora Carolina Maria de Jesus, né? Foi publicado em 1960 e a obra vai reunir 20 diários escritos por ela, né? Ela era uma mãe solteira, negra, sem instrução escolar e moradora de uma favela de São Paulo. É um livro famoso, né, editado em várias línguas. Ela ganhou vários prêmios com esse livro. Ela narrava e contava a sua história, né? A história, né, com esse perfil de mulher, né? Ela era solteira, negra, né, sem qualquer instrução e morava numa favela de São Paulo. Então nós temos aí características do diário. As principais características do diário são relatos pessoais, né? Acabei de falando. Histórias verídicas, eu posso, né, contar uma história verídica, o meu dia a dia, sobre o meu olhar, é óbvio, né? Registro de acontecimentos, escritos em primeira pessoa, registro em ordem cronológica, né? Tem essa característica, né, que você vai falar do seu dia a dia, né? Então você vai colocar, né, a data de hoje, contar o hoje, como é que foi, como você acordou, o que você fez e o seu dia a dia, como foi até encerrar e no dia seguinte você vai fazer a mesma coisa, né? Caráter intimista e confidente, né? Íntimo, que é pessoal, né? Subjetividade, por que é subjetivo, né? Se eu vou narrar sobre o meu olhar, eu vou contar uma história sobre o meu olhar, ele é subjetivo, né? Ele é o que eu estou vendo, é o que eu estou sentindo naquele determinado momento. Obviamente é uma escrita confessional, um vocabulário simples, presença de vocativo, linguagem informal e textos assinados, né? Normalmente as pessoas elas assinam, né, a pessoa que realmente escreveu. Observe nessas figuras que tem ao lado aí, nós temos o Diário da Princesa, é um filme que de vez em quando está na sessão da tarde e tal, né? Ele tem essa característica, né, de contar o dia a dia né, dessa menina, que é a princesa, da maneira como ela se descobriu princesa, né, e ela entrar na realeza, que ela não, né, não foi criada naquele meio. É bem engraçadinho, é uma comédia. Nós temos aí Diário de um Banana, que é até bem famosinho esse livro, né? Vai contar a história de um menino do ensino fundamental e a maneira ele vai narrar, né, como ele quer ser popular na escola e o que ele vai fazer para ser popular na escola. Nós temos aí Diários de um Vampiro, que é uma série de livros que depois se tornou uma série de TV, né? Que já é mais antiga, mas você você encontra aí para você assistir, tem na internet e tudo. Já é uma série não é dessas muito moderninhas, não, mais famosinhas do momento. Nós temos aí Diários de um Confinado. Esse Diários de um Confinado é um programa de TV, né? Ele vai narrar o dia a dia, né, do personagem e a maneira como ele está fazendo para se adaptar a tudo essa loucura que nós estamos vivendo agora, né? A Covid. Ele está em casa, então ele tem que cozinhar, ele tem que lavar, ele conversa com a mãe dele, ele conversa com a tia, né? E tem uma pessoa que mora no prédio dele. É bem interessante, é uma comédia, né? E é bem interessante que vai ter essa característica. Você vai perceber como ele vai narrar ali o dia a dia dele nesse período de quarentena. Aí nós temos assim, então qual é a estrutura do diário, né? Como eu falei para vocês, ele não apresenta uma estrutura fixa também, mas eu tenho a data e o local, que são indicados logo no início do texto, né? Como se fosse uma carta. O vocativo, que geralmente é incluído no começo do texto, como querido diário, querido amigo diário, né? Como se a pessoa estivesse conversando, né? O diário fosse um amigo, um confidente.
É, ou podem também inventar um nome fictício. Isso também pode ser possível. O corpo do texto, né? Que é onde estão os relatos do que você, suas sensações, emoções, etc. E assinatura com término. Comumente quando você faz um diário, né? Ele está no dia a dia, né? É um até amanhã, até breve, né? Porque você sabe que você vai voltar novamente a conversar. Nós temos aí nessa imagem Diário de Anne Frank, que é um livro famoso, né? É, eu não sei se vocês conhecem o livro, seria importante, tem filme a respeito do assunto, né? E seria importantíssimo que vocês é, tivessem a oportunidade de. Então, gente, nós temos aí o Diário de Anne Frank, que é uma leitura bastante, acho que é primordial, né? Que o aluno, se ele tiver oportunidade, tiver curiosidade. Tem o filme também, né? Que vocês podem ver o filme, mas é importante, né? Ele vai contar. O livro é escrito entre 12 de junho de 42 até 1º de agosto de 44, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, né? Ele vai justamente narrar momentos vivenciados pelo grupo de judeus que estavam confinados em esconderijos durante a ocupação nazista dos Países Baixos, né? Então, eu acho que é um livro super importante, importante que, né, que você conheça, tem na internet, tem outros acessos, então, se você tiver essa oportunidade, vale a pena. Então, nós temos aí um pequeno trecho do Diário de Anne Frank, né? Observe a estrutura, né? Ele tem a data direitinho, o dia, né? Sexta-feira, 14 de abril de 1944, como ela vai contar o seu dia a dia, né? Então ela vai sempre ter essa característica, né? Querida Kitty, a atmosfera está ainda tensa. O Pin está muito irritável. A senhora Vandam está deitada com constipação e faz cenas. O marido está pálido e não tem cigarros que o animem. O Dúcio, depois de ter resolvido sacrificar uma parte das suas comodidades, anda descontente. E aí, né, ela vai contando a sua história, né? Muita coisa que não funciona, o WC está a deitar água e a torneira está perra, mas graças às nossas muitas relações, estes males hão de remediar-se depressa. E aí ela vai contando, né? Observa, né, com detalhe, o problema com o banheiro, né, a irritação das pessoas. E não é só, né, uma narrativa, mas também a impressão que ela tem, né, de cada pessoa, de cada indivíduo que está vivendo aquele momento ali com ela confinado, né? É, você observa que ela vai fazer aqui o encerramento daquele dia da escrita, né? Mas aqui só se vê em caras carrancudas e descontentes, suspiros e queixumes por toda a parte. Tudo isso dá a impressão de que as coisas vão cada vez pior. A verdade, no entanto, é que tudo corre sempre mal se não soubermos reagir. Já não há ninguém cá no anexo que nos sirva de exemplo. Cada um luta sozinho com seus nervos. Só se ouve dizer: quem me dera que isto acabasse. A mim, o trabalho, a esperança, o amor e a coragem fazem-me aguentar, mas até torno-me boa e feliz. Creio, Kitty, que estou um pouco maluquinha hoje. Tuane, observa, né? Aqui a gente observa perfeitamente, né, essa questão da estrutura, né, do diário. Hoje nós vamos ver pouco, né, as pessoas não tem muito essa questão do diário, até porque a internet ela veio trazer outros recursos para você fazer isso, né? Você pode fazer isso via imagens, né? Que acaba também não representando muito real, né? Porque a imagem, se eu vou preparar essa imagem, né? Se aquela foto não for tirada instantânea, no momento que eu estou triste, no momento que eu estou alegre, né? Então, se ela não foi espontânea, então se eu me preparei para aquela foto, então ela deixa de contar. Lógico que é meu olhar também, né? Quando eu reproduzo a foto, que eu faço uma carinha, que eu faço um biquinho, seja o que for, né? Eu também estou dando meu olhar, porque na verdade é o que o diário faz, né? Dá um olhar pessoal, subjetivo daquele momento, daquela situação, tá? Então, nós vamos ver que tem tipos mais comuns de diário. Já falei isso lá anteriormente, mas aqui só para frisar, né? Então, eu tenho aí a ficção, né? Eu posso criar uma história, né? O Diário de Vampiro é uma ficção, né?
o diário online, o de rede, que é conhecido como blog, né? Nós vamos poder falar mais um pouco depois dele mais à frente, quando falarmos dessa mídia. Nós temos viagem, que é o diário de viagem, contém relatos de passeios, dica para viajantes, que mais interessar associado ao universo do viajante. A gente conta muito, muito na internet diário de viagem, né? Bastante até. As pessoas querem contar uma viagem fantástica, ela fez uma viagem religiosa, uma viagem para se encontrar, enfim, ela quer contar a sua história, o seu momento, aquele momento que ela foi procurar algo, né? E que aonde estava esse algo, a beleza do que ela encontrou por lá e tal. Esse diário de viagem é bem. E alguns com dicas mesmo de como você vai, onde você vai, como você vai ficar hospedado, com quem você vai encontrar, quem são as pessoas, né? E etc. Então, gente, estamos aí finalizando a nossa aula. Nós temos aí sempre, né, as fontes onde eu fui buscar para trazer para vocês, tá? É, lembrando novamente que o conteúdo ele não se encerra aqui, é necessário que você faça, né, uma pesquisa, que você leia, enfim, algum momento, veja um filme, sempre algo agradável, né? Tudo é aprendizagem, tudo é aprendizagem. A gente está aprendendo o tempo todo, 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 todo. Você não se dá conta, mas com certeza estamos aprendendo o tempo todo. Isso é extremamente importante. Um abraço e até breve.